Boa tarde, fiel bicolor, sejam todos bem-vindos à Papão TV Play. Falamos da sala de imprensa aqui do estádio Bampará Curuzu, às vésperas da próxima partida do Papão pelo Campeonato Brasileiro da Série C, que será contra o Floresta neste domingo, 13h30 da tarde, lá na região metropolitana de Fortaleza. Antes da viagem, a gente recebe aqui o técnico Vinícius Eutrópio, que vai falar sobre a preparação do time, vai responder as perguntas enviadas pelos nossos colegas da imprensa. Começando pelo Felipe Silva, da Rádio Metropolitana. Ele quer saber se as duas equipes, Floresta e Paysandu, vão propor jogo. Um abraço à nossa fiel bicolor, um abraço, é sempre um prazer falar com todos vocês, também ao Felipe, a todos da imprensa. Eu creio que sim, né? Nós já demonstramos nos jogos fora de casa que a gente tem essa proposta de jogo, de tentar conduzir o jogo e ter seu protagonista, né? Comandar o jogo. O Floresta em seu campo, pelo que nós vimos nos jogos anteriores, é um time também bem ofensivo, que quer usar e tenta usar o fator campo a seu favor. Então, creio que vai ser um jogo aberto e um jogo para frente. Outra pergunta do Felipe, ele quer saber se o Marino, o Bruno Paulo e o Jefferson, que foram os últimos jogadores, alguns dos últimos contratados, já ficam à sua disposição para esse jogo de domingo. Falar individualmente dos três fica mais fácil. O Bruno, ele chegou ontem, ainda está passando por exames e não chegou numa condição já de ir para esse jogo, né? Provavelmente no próximo jogo sim. O Jefferson, como é um atleta que vem da Europa, de Portugal, ele vai demorar um pouco mais de tempo, provavelmente chega aqui amanhã, então também não viaja com a gente. O Marino, que se apresentou antes, já treinou com a gente, ele já está liberado, porém um pouquinho abaixo na questão ideal aí da parte física, e por isso a gente também vai segurar ele para esse jogo, para que ele possa, quando tiver à disposição nossa, estar no 100%. Agora as perguntas do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Qual a sua maior carência nesse elenco? Um abraço, Dino. Prazer falar com você. A carência, eu não digo que a gente tem carência, a gente está tendo essas trocas, né, de jogadores durante essas partidas, com entradas e saídas. Nós estamos repondo, mas sem dúvida o que a gente está olhando para o mercado hoje é mais o setor ofensivo, até pelo número de atletas que saíram. Sobre essa questão de setor ofensivo, tem uma pergunta dele aqui que é um pouco nesse sentido. No radar do Paysandu, tem algum meia sendo analisado? E o Caio Rodrigues do DOL completa. Você não acha que o Paysandu precisa de uma maior criação, um camisa 10 que chame a responsabilidade no meio de campo? Justamente. Primeiro, a gente não para nunca, né? Tá todos os dias após treino, independente do time estar completo, do elenco estar completo, de ganhar ou perder, a gente está todo dia reunindo, observando jogos. Temos aqui uma equipe de analistas justamente para isso, e todos os jogadores estão no nosso radar. E essa é uma posição, sim, que a gente está mapeando muito e está de olho. O que a torcida pode esperar para essa partida contra o Floresta? A torcida pode esperar uma equipe muito concentrada, vai ser importantíssimo o início do jogo. Você viaja, você vai a Fortaleza, depois vai até Horizonte, né, no mesmo dia, jogo às 3h30 da tarde, então não vai estar fresquinho, vai estar bastante calor. É um campo que também a gente tem que se adaptar o mais rápido possível ao estado do gramado, e tudo isso vai ser fundamental. Então, primeira coisa é vontade, disposição, nível de concentração, isso que a gente tem feito, né, com exceção do jogo do Botafogo, né, nível de concentração e entrega do início ao fim da partida. Última pergunta do Caio Rodrigues. O que falar sobre o atual jejum de gols do atacante Nicolas? Bom, Caio, eu sei que é difícil, né, mas nesse momento a gente tem principalmente duas coisas para fazer. E são coisas simples. Trabalhar, e isso o Nicolas trabalha mais do que ninguém, chega cedo, todo dia trabalha finalização, conclusões, desde o primeiro dia após o dia do jogo, a gente já trabalha assim, é o nosso estilo de treinamento, né?
terminou o jogo, por exemplo, num sábado, na segunda a gente se reapresenta, já trabalha com bola, trabalhamos com finalização. Então isso tem feito, porque o trabalho é que supera tudo, e a confiança a gente tem dado para o jogador. É um jogador que é uma das referências nossas do elenco e também uma das referências da torcida, é dar confiança para ele, para que ele possa, com tranquilidade, fazer o gol, né? Para tirar isso tudo, tirar esse peso dele. Agora as perguntas do Ednan Carlos, da Rádio Nativa FM de Irituia. Vinícius, o que o senhor achou das saídas de 2 atacantes que você escalava constantemente na equipe? Bom, Ednan, eram atletas que estavam sendo utilizados, né, regularmente, e óbvio que todos mundo sabem, por motivos que não cabe aqui a mim vir levantar nem nada, eles hoje não fazem parte do elenco, como você citou, e a diretoria já prontamente está repondo essas peças. Nós também, eu como senador, tenho que achar opções dentro do próprio elenco para repor, para suprir essas peças e, obviamente, para melhorar, inclusive, o desempenho, né, desses jogadores que saíram. Qual a ausência o senhor sentirá mais no jogo de domingo? Desses 2 atletas que saíram, Bruno Colasso, Bruno Paulista, Marcelo ou Paulinho? Cada jogador tem seu valor e seu peso. Se você falar do Bruno Colasso, né, um jogador que está no clube há muito tempo, tem uma regularidade boa, fez bons jogos. O último jogo contra a Jacuipense foi muito bem, né, bem sólido, participando bem das partes, principalmente fases ofensivas também. O Bruno Paulista não, já está totalmente recuperado, não tem problema nenhum. O Paulinho, né, infelizmente a gente ainda não conta com ele, mas é um homem da primeira parte ali do campo, próximo aos zagueiros, entre os zagueiros e o nosso ataque, que é esse homem de construção, passes curtos, para sair das pressões, da virada de jogo. É um jogador que está muito bem. A gente vai sentir um pouco mais a ausência dele, até porque a gente não tem jogadores com a própria característica. Já do Colasso, temos o retorno do Diego, entrou no final do jogo contra Volta Redonda que por sinal foi um dos finalistas da Taça Guanabara. Volta Redonda que tinha feito 7 gols nos últimos 2 jogos. Nós anulamos completamente o ataque deles. O Diego entrou muito bem. Então, acredito que talvez o Paulinho, né, pela sequência dele, pelas características diferentes que o Paulinho tem com relação aos outros jogadores. A última pergunta do Ednan. O Floresta é um time sem muita expressão nacional, mas pelo que o senhor conhece, representa uma grande ameaça na competição? Bom, todo adversário é perigoso, né? Então é sempre aquele lema: próxima partida sempre é a mais difícil. E existem vários exemplos no Brasil de times emergentes, times que às vezes não têm uma camisa do Paysandu, a história do Paysandu, mas são organizados, estão em ascensão, vieram de uma Série D, já estão numa Série C, né? Então eles não estão aí à toa. É questão de mérito deles. A gente tem que ter um respeito grande para não ser surpreendido. Existe uma coisa que todos sabem, que é muito óbvio: todo mundo que vai jogar contra o Paysandu se concentra mais, se desdobra mais, se aplica mais. Então, por isso, nosso respeito, né, a essa equipe e a todas as outras que a gente for jogar. E a última pergunta, professor, para a gente finalizar, quem faz é o Lino Machado, da RBA TV. Houve saídas e chegadas no elenco. Teremos uma equipe bem mudada no jogo de domingo? Um abraço, Lino. Para esse jogo de domingo, talvez não, porque essas chegadas desses jogadores, muitos ainda, né, como eu respondi em perguntas anteriores, eles ainda não estão aptos, né? Mas com certeza na volta aí da viagem de Recife, a gente vai ter todo o elenco, esses novos contratados à minha disposição, e com certeza, se porventura estiverem bem, sempre vai jogar o que a gente achar que for melhor para o Paysandu.